Tem um vídeo, rapaz, que é muito bom. Também da aparição de Simbres, né? Do Rodrigo também é longo. Eu ia ver a primeira parte aqui, mas vou ver a segunda. A nossa querida irmã aqui, a Janete, ela disse uma vez que eu perguntei, né, se a gente pudesse um dia estar na Terra Santa, para onde ela gostaria de visitar. E ela disse que gostaria de visitar o monte, né? O Getsemane. Foi isso, minha irmã? Sei que ela deve estar por aí, onde Jesus chorou. É? Então, vamos ver esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Vamos para mais um vídeo, então, aqui, ó, do Rodrigo Alvarez. Onde Jesus chorou, como foi a agonia de Jesus no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Eita, vamos viajar agora para o Monte das Oliveiras. Vamos lá. Vamos embora pegar as malas agora e ir para Terra Santa, viu? Estamos no Monte das Oliveiras aqui, Rodrigo Alvarez vai mostrar pra gente. A nossa jornada nos traz hoje aqui ao Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, um lugar onde tem que falar um pouco mais baixo do que o normal, porque tem muita gente rezando o tempo todo. Aqui, Jesus viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Não só um, vários momentos. Pelo que os evangelhos nos contam, foi rodeado de oliveiras, como a gente está aqui agora, que Jesus orou angustiado, questionando o destino dele e também o sacrifício que já parecia certo. Teria sido por aqui também o episódio do beijo de Judas, a traição e a prisão de Jesus. Vamos embora, vamos ver. Eu queria convidar vocês a seguir o Jornada Infinita. Se inscreve no nosso canal e acompanha as nossas expedições pelo mundo, pelos lugares sagrados mais fascinantes do planeta. Eu sou inscrito aqui, vamos dar o like aqui. O nome Getsemane vem do aramaico, significa prensa de azeite. No hebraico, até hoje, Get significa prensa e Shuman quer dizer óleo. E isso nos leva a uma outra palavra, Shemen Zait, que é o azeite de oliva. E Zait, em árabe, é Zaitun. Vocês estão ouvindo a palavra já em português? Zaitun vai virando azeitona. Aqui funcionava uma prensa de azeite. Zaitun, então, se transforma em azeitona, né? Azeite nos tempos de Jesus. Pensa só que privilégio que é a gente poder estar aqui na sombra. Quero uma pizza sem zaitun. Vou falar assim agora quando eu for pedir uma pizza. Dessa árvore milenar, dessas árvores todas aqui, que atravessaram séculos e séculos e que foram testemunha de um momento muito, muito marcante, que para grande parte da humanidade significa a nossa conexão com o divino. É interessante ver como todo mundo vem rezar aqui. As pessoas rezam de mãos dadas, deixam bilhetes nas árvores. É muito significativo para todo peregrino que vem a Jerusalém passar aqui pelo Getsemane. E Jesus viveu momentos muito, muito importantes aqui. Eu trouxe aqui a Bíblia e eu queria lembrar aqui uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Logo depois que Jesus chegou ao Monte das Oliveiras. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caias em tentação. Depois Jesus se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, Jesus se levantou. Foi ter
com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Então Jesus disse-lhes: por que dormem? Levantem, orem, para não caírem em tentação. Gente, tudo isso aconteceu aqui. Incrível, né? É impossível estar num lugar desse É verdade. e não reviver a história de Jesus. Não imaginar os discípulos dormindo por aqui, Judas talvez numa outra oliveira ali mais para diante. Posso ver até os guardas chegando para prender Jesus, imaginar a cena do beijo. É um dos lugares mais inspiradores de todos aqui em Jerusalém. Claro que a gente está num jardim, é sempre inspirador. É sempre um momento que leva à reflexão. Um estudo de um instituto italiano especializado em conservação de árvores e de madeira demonstrou, a partir de testes de DNA, que algumas dessas árvores aqui têm pelo menos 900 anos. E isso não descarta a possibilidade de que algumas deram sombra a Jesus e aos apóstolos. Gente? Sabe por quê? Porque as oliveiras, mesmo que cortadas, elas crescem sobre a mesma raiz. E essa é uma hipótese muito possível aqui. Caramba! Será que uma dessas árvores aí deram sombras ao Senhor? A datação de carbono feita em Uma dessas é testemunha ocular de vendo Jesus rezando aí, pedindo que o Pai afaste dele o cálice. 3 dessas árvores deu como resultados os anos 1092, 1166, 1198, o que coloca essas plantas incríveis entre algumas das árvores mais antigas do mundo. E apesar da idade, os testes ainda revelaram que elas estão sadias. A gente até pode ver que elas dão frutos. Não foram afetadas pelo crescimento da Jerusalém moderna ao redor. Por mais que toda a tradição que a gente conhece nos aponte para esse jardim que fica... Por quê? Porque mesmo que corte ela, né? Mesmo que ela tombe, ela cresce de novo pela mesma raiz, né? do lado da Igreja de Todas as Nações, onde inclusive o Papa Francisco já rezou missa. Existem outras 3 igrejas aqui perto, aqui nos pés do Monte das Oliveiras, que reivindicam ter o seu próprio Getsemane, ou seja, que o lugar da agonia de Jesus teria sido lá e não aqui. A Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Russa e também a Igreja Ortodoxa do Oriente. O nome da Igreja Católica aqui no Getsemane é Igreja de Todas as Nações, num reconhecimento, numa homenagem aos muitos países que ajudaram na construção, inclusive o Brasil. Mas a igreja tem ainda um outro nome, Igreja da Agonia. Eu vou entrar agora para você entender o motivo. É mesmo, Janete, dá vontade de chorar mesmo vendo tudo isso. Esse é o lugar mais sagrado aqui, a Pedra da Agonia, a pedra onde Jesus teria vivido todo esse momento de questionamento, de que eu vim falando agora há pouco, onde Jesus teria até duvidado do destino que tinha sido reservado para ele. Todas as pessoas que vêm até aqui querem tocar essa pedra. A gente imagina que se a tradição estiver certa, Jesus teria sentado aqui. Minha nossa, gente. Ah, como eu queria estar aí, viu? É incrível como a gente às vezes tem a tendência a pensar que sabe tudo sobre Jesus, que não tem mais nada para ser descoberto sobre o templo dele. Isso se surpreende o tempo todo aqui em Israel. Agora, recentemente, em 2020, aqui na área da igreja do Getsemane,
foi encontrada uma piscina ritual judaica, uma mikve, do tempo de Jesus, do segundo templo. E a autoridade para as antiguidades de Israel disse que essa é a primeira prova de que existia realmente atividade econômica aqui no tempo de Jesus. Isso é importante porque os trabalhadores da prensa de azeite do Getsemane tinham obrigação por lei, pela lei judaica, de se limpar antes de trabalhar com azeite, porque o azeite era também sagrado. O melhor azeite de Israel era usado lá no templo. E tudo isso aconteceu aqui no Getsemane, que a gente conhece como lugar da prensa de azeite, onde Jesus viveu seus últimos momentos. Esse lugar aqui é tão marcado pela história de Jesus, tão importante, com tantos acontecimentos que são objetos de estudo, que nos servem para entender melhor todo o contexto daquela época, como foi a traição, como foi a crucificação. Tudo isso é tão debatido até hoje, mas quando a gente vem aqui no Getsemane, e eu me lembro sempre da angústia de Jesus, do sofrimento dele, Jesus questionando o próprio destino, questionando aquilo que a gente hoje entende no cristianismo como o plano de salvação. Eu me lembro que mais tarde Jesus vai na cruz perguntar a Deus: por que você me abandonou, Pai? E ele aqui já está pensando nisso, pensando no destino, questionando o próprio destino. Verdade. Jesus está mostrando para a gente as fragilidades dele. Jesus está sendo humano o tempo todo. E a gente quantas vezes tenta não ser humano, tenta ser melhor do que os outros, esconder aquilo que a gente tem de frágil. É bonito ser frágil, não é feio ser frágil. Jesus chora, chorar é bonito. Ser frágil é parte de ser humano. Eu saio daqui hoje pensando nisso, propondo a você pensar nisso também. Nossa fragilidade não é um defeito. Temos forças, temos fragilidades, temos momentos difíceis, momentos muito bons. Tem vezes que a gente não está se sentindo bem, tem vezes que a gente está muito bem. Eu quero sair daqui levando comigo essa sensação e o cheiro do alecrim que brota aos pés do Monte das Oliveiras. O lugar é bonito, viu? Mas eu vou dizer, essa jaqueta que o Rodrigo tá, que estilo, viu? Meu irmão, jaqueta top essa, viu? Rapaz, o cara sempre tá num alinhamento que... No jardim do Getsemane. Até a próxima, gente. Até a próxima, meu querido Rodrigo Alvarez, trazendo pra gente aí, ó, sempre conteúdo de altíssima qualidade. O conteúdo do Rodrigo sempre de altíssima qualidade. Rapaz, muito bom, viu? Muito bom esse vídeo.